Olá, girantes do mundo! E você aí de casa quer saber como reduzir os seus impostos de forma legal? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso com a Cíntia Lima. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Douglas. Agradeço aí o convite para estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e tenho certeza que o pessoal de casa, principalmente os empresários, né, que Sim, ficam perdidos nisso assim, quer saber muito sobre isso. Mas primeiro vamos falar um pouco também da sua formação ali. Você tem uma empresa que já é especializada realmente nisso, né, Cíntia? sim, meu nome é Cíntia Lima, como você mesmo já falou, tenho graduação em contabilidade, né, em ciências contábeis, sou pós-graduada em auditoria, perícia, contabilidade e contabilidade fiscal. Estou aí na área já tem 20 anos, né, e atuei nas empresas, em escritórios durante aí Você uns começou 14 com anos. 8? Ah, vamos, né? Começando girando o mundo, né? Não, eu comecei com 20 mesmo, tô com 41. Ah, E aí eu, né, na medida aí que eu fui passando, trabalhei em escritórios de contabilidade, depois eu quis trabalhar em empresas para conhecer a parte empresarial também, que eu acho que é importante você ter essa vivência, né, de empresas e saber como é que é o mundo de uma empresa. E diante desse período de 20 anos, eu me especializei bastante nessa área fiscal, principalmente em questão de reduções de impostos, né, que o brasileiro ele sofre muito, né, Douglas, com essa uhum. questão de pagar muito imposto, o pessoal vem reclamar, Pague e nem a gente sabe. fica com aquela dor do cliente, né? Então, o que que a gente faz? A gente busca aí estudar bastante sobre isso para que o cliente possa realmente pagar os seus impostos, né? E possa crescer, que é o principal. Então, assim, hoje o que eu posso te dizer é que todo segmento tem alguma saída, principalmente a do comércio, né? Tem produtos aí que são tributados a zero de PIS e COFINS, né? Em segmentos aí variados, como supermercado, autopeças, postos de gasolina, pet shop, enfim, perfumaria, né? Que são produtos bem caros, principalmente para o empresário comprar e revender, isso aí é um absurdo. E nesse período todo que a gente vê, infelizmente, existe aí um despreparo ainda no mercado que a gente percebe que o empresário anda pagando muito imposto errado. E graças a Deus tem a gente aí para estar ajudando eles a recuperar esses últimos 5 anos. Esse ano, nós aí deve ter recuperado em torno aí de R$ 1 milhão das empresas que a gente atendeu. Teve uma, inclusive, que me chamou mais atenção, foi uma Autopeças em São Paulo, que a gente conseguiu recuperar dela 310 mil, né, Nossa. com a Selic. Então, o empresário vai ter um Natal aí bem tranquilo, né? E o que tem E a gente que. fica feliz por isso, né? Não, Porque demais. além da gente ter visto o erro ali de estar pagando imposto a mais, a pessoa ainda vai poder recuperar aquele valor que ela pagou a mais, né? E o que a pessoa tem que olhar bastante é porque só recupera os últimos cinco São anos. os últimos cinco Lógico que anos. para frente, né, ele vai Sim, resolver a sua vida, mas só recupera os últimos 5 anos. muita Então, se a da. pessoa não vê, ela É. vai ficar muitos anos pagando errado, Sim, o né? que é mais curioso é que tem pessoas que às vezes até preferem ficar com o mesmo contador, mas a intenção justamente não é pegar a contabilidade de Tirar a ninguém, não, é contabilidade é ajudar até o fazer uma. profissional. E às vezes a pessoa fala assim, Cíntia, daqui a um ano a gente faz de novo. Por quê? Porque tem a atualização da Selic, então a pessoa pega até um pouco a mais. É tipo uma poupança, né? Então a gente até combina, ó, daqui a um ano você me procura, vamos fazer de novo. Então já acaba que a gente vai criando ali uma carteira de cliente, né? Que um funil de vendas que a gente tem sempre cliente que a gente está fazendo essas reduções. Isso é só um trabalho do que a gente faz, né? Porque a gente tem vários outros tipos de benefício para as empresas. Como eu já falei, todo tipo de atividade você pode observar que tem algo a ser feito, entendeu? Uma das empresas, por exemplo, você dá umas dicas para alguns empresários. Olha, deixa eu pensar aqui, tem tantas, por exemplo, a empresa que está no Simples Nacional, faturando aí acima aí de 200 mil, e tem uma folha de pagamento também. A gente tem que já pensar no estudo tributário, passar ela ou para o presumido ou para o lucro real. O que eu indico é o seguinte: se a empresa for prestadora de serviço, ela provavelmente não vai gerar muito insumo ali para ser um lucro real. Então a gente indicaria ali um lucro presumido, entendeu? Então a gente está sempre no escritório, por exemplo, a gente tem um acompanhamento de perto dos clientes, vai chegando o fim do ano, outubro, a gente já sempre fala, ó, fulano, você está aí numa alíquota de 12, 13%, está na hora de passar para o presumido, porque aí você vai pagar um pouco menos. Às vezes a pessoa não tem folha de pagamento, é autônomo, então quer dizer, implica ali numa redução
boa de imposto, porque se ela começa ali o ano com 12, 13%, você imagina o que vai acontecer ela durante o ano se ela estiver faturando uma média de 300, 200 mil. Ela vai aumentar para 15, 16, 18 e vai só aumentando. Então, assim, o simples ele é bom até certo ponto. Não pode ficar sempre no simples. Tem outros tipos de regime que vai ajudar o empresário a reduzir esse imposto, entendeu? E o simples, ele é gradativo, né? Quanto mais você emite nota, mais você vende, mais você ganha, mais você mais paga. você paga. Exatamente. Então, isso tudo você tem que observar, né? E igual hoje eu recebi uma demanda, eu tenho muito network com contadores de fora, uma contadora do Sul me procurou, e ela estava com uma demanda de uma empresa no Paraguai e no Brasil. E eu tenho alguns profissionais que a gente trabalhou junto em São Paulo, que a gente verificou que realmente o Paraguai e o Brasil não têm convênio. Mas existem saídas, como constituir uma holding, em que a gente recebe por essa holding e a pessoa não paga imposto errado. O que está acontecendo com essa cliente brasileira que tem empresa no Paraguai? Está pagando imposto 2 vezes. Porque no Paraguai, gente, é pior que aqui, viu? Lá eles tributam sobre lucros. Aqui no Brasil a gente é isento, né? E lá eles pagam. Então, o que aconteceu? Ela está pagando imposto lá sobre o lucro e quando traz o lucro para o Brasil, paga de novo, entendeu? Então, a gente vai fazer um trabalho de estudo para que ela não pague esse imposto 2 vezes. Então, isso eu estou te falando só de algumas saídas que a gente tem, né, para o empresário. Tem também a questão do regime especial, que em Minas Gerais está bem forte agora. Eles criaram um regime especial em 2019, em que a pessoa pode solicitar para a Receita e ela não pagar o ICMS-ST. O que seria o ICMS-ST? É aquele ICMS que a pessoa paga uma margem de valor agregada mais alta, tributa e paga de novo. Então, quer dizer, paga um imposto bem mais caro. Em Minas Gerais, o nosso governador gosta muito de ICMS-ST. Então, com esse regime especial, a pessoa tira esse MVA, né, e ela não precisa pagar o imposto a mais sobre essa base. Então, eu posso ficar aqui, sei lá, por horas e horas falando para vocês desses benefícios, né? Que a gente tem. Às vezes o cliente fala assim, não, eu tô pagando muito imposto, não tem muita saída. Tudo tem saída. A questão tudo também... tem uma resposta, entendeu? É só basta você estudar. Tem muita coisa na lei escondida que o pessoal não sabe. Então você tem que estudar, vai a fundo. Então, às vezes, por exemplo, eu não sei tudo. Eu tenho essa humildade de ter colegas, parceiros. Vai fazendo uma parceria mesmo. Esses contadores, por exemplo, que eu estou te falando de São Paulo, ele tem cliente em Miami. Então, quer dizer, ele tem ali uma visão de contabilidade mundial. Ele tem cliente no Catar. Então, assim, é bom você ter contatos com as pessoas que sabem até mais que você. Porque quando surge um trabalho desse, você não precisa dispensar. Então, eu sou daquela que nunca dou não para o cliente. Eu sempre quero mostrar que existe uma possibilidade, sim, dela reduzir esse imposto e crescer mais, entendeu? Porque é isso que a gente quer, né? Quando o meu cliente começa a faturar mais, eu já pergunto, o que está acontecendo, né? Quando ele dá uma sumida também, porque assim, se o cliente cresce, cresce junto, né? E essa é a intenção. Acaba que você falou a questão do Paraguai, do regime tributário. Sim. Quando eu fiz a pós em Direito Tributário, foi uma das coisas, assim, que me surpreendeu, até analisando sobre isso. O Brasil não tem um regime tributário tão severo. Tem os lugares piores. Tem muitos lugares bem piores. E aí o que acontece? Só que ele não reverte isso para a população. Então o que acontece? Verdade. A gente paga muito imposto, e não tem uma reversão só que mesmo. não tem uma reversão em saúde ali, do jeito que são dos outros países que pagam muito mais que a gente. É mal administrado. Então, assim, é mal administrado o dinheiro. E aí isso dá uma sensação de você estar pagando. Porque a gente paga os impostos, ainda tem que pagar a escola, né? A maioria, um plano de saúde, uma outra coisa. Então, você se sente realmente ali, penalizado. Né? Penalizado com Quando isso. eu fiz uma das minhas pós-graduação, no Reino Unido, por exemplo, nós temos uma carga tributária em média de 63%. Só que lá ninguém paga escola, ninguém paga seguro de nada, gente. Então, Suíça, Suécia, aqueles outros também, que os outros falam, paga muito imposto. Pagam. A carga tributária Pagam mais que nós. Muito mais. Só que nem você falou, tem várias coisas agregadas que você nem paga. Então... o que o Brasil precisa é de uma reforma tributária realmente urgentemente, porque hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, a melhor do mundo, né? Tanto que o Vale do Silício, ele compra algumas ideias nossas aqui e, entendeu? Para comercializar lá, porque a gente tem uma tecnologia muito bacana. Então, assim, o Brasil na questão tecnológica, ela está mais avançada. Hoje nós temos aí o SPED, né?
que veio, que é um arquivo, os arquivos digitais, né? No escritório, por exemplo, eu falo que nós somos o escritório digital. Hoje a gente não tem arquivo físico, a gente grava tudo na nuvem. É igual lá no escritório também. Isso, é tudo digital. Então a gente, PJE já é digital, né? sim, Você a gente aproveita. busca dessas tecnologias ao nosso favor. Tudo ou é e-mail, tem cliente que ainda prefere o e-mail, ou então a gente usa o WhatsApp empresarial. Então a gente busca sistemas em que a gente consegue automatizar isso cada vez mais, consequentemente reduzir mão de obra, porque a minha área é uma área complexa, a área contábil, fiscal, tributária é bem complexa e o pessoal não costuma, assim, tipo, ficar muito na área. Então, essa questão de profissionais está ficando cada vez mais reduzido, né? Na minha época da faculdade, quando eu fiz faculdade, eu fiz aqui, deu uma média de, acho que ficou umas 13 pessoas de fora, ou 15, não me lembro. Agora você vê aí 20 pessoas só na faculdade, porque realmente é uma área complicada, não é fácil, tem que ter uma, como se diz, uma cabecinha bem boa. E então, quer dizer, se as máquinas não ajudarem a gente, né, fica difícil de trabalhar. E com isso, quando você tem essa automação a seu favor, você tem mais tempo de falar com o seu cliente, né? Você tem que ter essa proximidade. A gente tem que tirar essa ideia que contador é só para emitir guia, né? No meu escritório, por exemplo, eu vejo, o cliente fica esperando ali 2 minutos, eu fico fiscalizando, eu falo, gente, responde o cliente, né? Então, assim, a gente não deixa ninguém esperando, mantém o trabalho em dia, uma comunicação boa, porque isso é importante. O pessoal hoje está carente aí de profissional, a gente mantém a proximidade, né, com esse cliente para que ele se sinta seguro e saiba que a gente está prestando um bom trabalho para ele. E nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas antes, eu vou fazer um agradecimento aqui às nossas empresas também que fazem esse mundo todo girar, que Sim. são também, né? Tem lucros e outras coisas na nossa cidade que já estiveram aqui alguns dos proprietários. E também aquela questão, né, Cíntia? O empresário hoje em dia ele já tem várias coisas, você vai trazer muito mais para nós aqui de dicas. Com A certeza. Casa Bonita Materiais de Construções e também a Jetcor Seguros. E nós vamos girando o mundo e voltamos com mais Cíntia aqui para mais dicas para você. Gira o mundo. Cíntia, e a questão, por exemplo, de empresas, que nem você estava falando, na questão de modernizar a empresa. O empresário hoje tem que olhar muito isso, né? Porque Tem. talvez ele ali fica analisando emissão de nota ou outras coisas. E uma das coisas que eu vejo muito com o empresário, ele avalia muito, porque hoje ele está recebendo tudo por Pix. Então, Sim. o lugar onde ele não recebe por Pix, e ali tem muita gente que já não emite a nota e depois vem um superfaturamento e a Receita Sim. tá de olho nisso, né? Nos Maquininha de Pix, cartão. sim. Na verdade, assim, quando você não constituiu uma determinada empresa, que você começa ali um trabalho que já se iniciou, o ideal é você olhar tudo. Quando acontece, tipo assim, da gente tá, né, começando ali um trabalho com essa empresa, a gente tem um checklist. Então, o que seria esse checklist? A gente verifica primeiro o societário. Você vai me perguntar, por que o societário, Cintia? Porque é onde a gente acha mais erro. Às vezes a pessoa não tem um KNAI, um código de atividade que é de acordo com a atividade dela. Tipo assim, ela está vendendo alguma coisa que não tem naquela atividade, não tem no objeto do contrato. Ou às vezes a gente consegue enquadrar ali o societário dele. Nesse, na CWD Produções, nós colocamos muita coisa. Que aí acontece, no decorrer você vai Sim. encaixando. Desde que, tipo assim, você não coloque coisa que não seja de acordo com a sua atividade, né? Tá. Por exemplo. Não. Mas eu tô pessoa... falando dentro da atividade. Por exemplo, Sim, produção não, de vídeo, não tem sei problema. o quê. Não, sim, é dentro do contexto, né? Mas eu falo o seguinte, a pessoa às vezes, vou dar um exemplo, ela tem um supermercado e ela está vendendo medicamento. Não pode, hoje em dia não pode mais, né? Isso não pode. Então, porque sempre tinha umas cartelinhas de Dorflex não lá pode. Mas você vê nos caixa. supermercados menorzinhos. Ou então você vê uma farmácia que hoje é permitido vender produto de supermercado. E às vezes ela não tem um KNAI de supermercado. Aí é onde começam os problemas, entendeu? Então tem que observar muito. Tem que observar essas coisas. Ou a questão do societário. Uma coisa que eu pego demais, que a maioria das empresas do Brasil são familiar. E aí coloca a mãe, coloca o irmão. E se o pai morre? E se o irmão morre e tem filhos? Não, aí a empresa só é laranja. A empresa é só daquela pessoa. Aí o que aconteceu? Em tese, né? Em tese. Aí veio a Eireli, né, que não ajudou coisa nenhuma, que você só podia ter uma Eireli. Agora hoje temos a unipessoal. O que seria unipessoal? Você tira aquele monte de gente
e coloca ela unipessoal. Ou seja, você tira aquele monte de parente e deixa só você. Então, quer dizer, numa morte ali, infelizmente, de um pai, você não vai ter problema com o irmão. Então, recentemente, eu tive um cliente que a gente passou por isso, eu tirei todos os parentes dos contratos e deixamos só ele e a esposa. A esposa, tudo bem, né? Se der errado, vai dar errado de qualquer jeito se separar, né? Mas no caso de colocar pai, irmão, sobrinho, Só para dar uma teve um caso sociedade. de Uberlândia, um cliente meu, ele colocou a sogra. É, legal. Sogra nunca tem ex-sogra, Aí né? eu falei com ele, falei, tá, mas como que você coloca a sua sogra? Cintia, não tinha outra pessoa. Eu falei, não, vamos tirar a sua sogra, nada contra a sua sogra, vamos transformar a sua empresa no pessoal e vamos colocar só você, né? Se você quiser colocar seu filho, sua esposa, ainda vai, mas sogra não, né? Não tô criticando sogra, Não, mas assim, se ela morre, aí ele tem os cunhados, entendeu? Então, assim, isso tudo a gente observa. Aí vamos mais a fundo, questão de trabalhista. Muitas empresas eu pego ali com carteira desatualizada, né? Lança, a pessoa tira férias, não lança ali, não lança uma férias, não lança os aumentos. Isso aí, se o funcionário levar na justiça, entendeu? Hoje, pelo menos, temos a carteira digital, né? Mas ainda assim, a gente está falando de atualizações anteriores, que a carteira ainda era de papel. E aí a gente vai ver mais outra série de problemas, que é o lerite sem assinar. Aí empresas muito grandes que não têm um regimento interno. O que seria o regimento interno? Que seria aquelas obrigações que os funcionários têm que seguir, que é bom você ter para você registrar no Ministério. Se acontecer de alguma trabalhista, aquilo ali te ajuda. Então, você tem várias formas de você estar, evitando o problema trabalhista. Outras coisas também que a gente observa, função, desvio de função. Às vezes a pessoa está ali registrada como secretária, mas ela está fazendo serviço de balconista. Uhum. Agora a gente vai mais fundo. Eu já tive situações, por exemplo, da pessoa estar trabalhando como montador de estrutura e perdeu o dedo como soldador. O que aconteceu? O cara perdeu o dedo, perdeu o movimento do dedo, ficou afastado do INSS. No final das contas, o que aconteceu? Ele processou o empresário e levou uma bolada embora. Então, assim, são coisas assim que você tem que evitar. Aí vem a questão da medicina do trabalho, que você tem que contratar. Isso estou falando de empresas e indústrias, principalmente. Empresa no Contratar, geral. sim, uma medicina do trabalho, para ver se está usando EPI. Né? Então, assim, tem várias situações que você tem que observar. Acaba. Além do fiscal, né? Não só o fiscal, mas isso tudo você tem que observar, entendeu? E acaba que as pessoas também, principalmente de empresas, eles tendem de falar assim, tá no início eu vou deixando. Depois Sim. vai empurrando com a barriga. Exatamente. E aí vai assim, não, fulano emite uma nota para mim. E aí, por exemplo, até nas emissões de notas, a gente vê que tem muita gente, por exemplo, eu já tive cliente meu que ele tinha uma empresa de transporte de leite. Uhum. E ele não pegava nota daquilo que ele, né, que ele gastava e só entrava. Aí depois ele tinha lá 1 milhão em caixa e não tinha saída. Nossa. Aí o juiz veio e penhorou, né, numa ação lá, e ele não tinha dinheiro, ele só tinha um caixa, mas não tinha saída. Não tinha, era fictício. Era né? fictício, entendeu? Porque ele não pegava nota, ele comprava os produtos achando que estava comprando mais barato, sem nota. Nossa. E aí ficava muito complicado nesse Hoje sentido. em dia, isso deve ter muito tempo, né? Porque hoje em dia, com os SPEDs da vida, é muito difícil fazer isso. Tá. E assim, aí já melhora hoje o que eu vejo, por exemplo, vamos falar assim mais baixo, MEI. O pessoal vai para o MEI, compra um monte de produto e não emite nota. Eu já pego umas situações assim também. Então a gente orienta que logo que você tem uma entrada, você vai ter uma saída. Só que o MEI ainda não é tão fiscalizado, né? O MEI foi um projeto que a Dilma criou e que deixou meio paralelo, né? Que a pessoa não precisa ter contabilidade, fala que não precisa nem ter contador, né? E o que mais você vê, gente, sem contador fazendo um monte de besteira. Porque não é tão simples assim. Um MEI é uma empresa, gente. Eles tratam como se fosse uma coisa qualquer. E você precisa sim de um contador, seja um MEI, seja um simples. E o que a gente vê ali é muito erro nesse sentido, sabe? Que vai pegar a pessoa lá na frente, entendeu? Outra coisa que a gente percebe muito é o pessoal misturar a pessoa física com a jurídica. Contas, né? Vai recebendo na conta da pessoa física e o trem da jurídica. Já tive clientes meus que comprava vaca com dinheiro da empresa. E aí? Aí chega só depois pro contador e eu pensava, tá, eu vou lançar vaca aonde? A pessoa vendia
autopeças, por exemplo, tá. né? Então acontece demais. Paga o jantar ali para a esposa, compra o carro para a esposa, então, enfim. No cartão da No empresa. cartão da empresa. Então, isso tudo é uma falta de administração, porque aí facilita o funcionário até de roubar. É uma falha que já tem da parte do empresário que, tipo assim, se ele pegar alguma coisa ali, a pessoa nem vai ver. Então, existe ali, tem que ter um fluxo de caixa certinho, entendeu? Não pode misturar. Essa Né? questão, Aí, no né, caso, a gente entraria o quê? Numa retirada de lucro. Tem outras saídas ali que o empresário, Cíntia, mas eu tenho uma retirada de 5 mil, mas meu gasto é 20. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento de ter uma retirada de lucros que é isento de imposto para que não aconteça esses rombos, né, que a gente vê muitas vezes aí na empresa, né? Então, assim, são muitos detalhes, assim, que a gente tem que observar para que o fisco não comece a fiscalizar. Você estava falando da questão do cartão, o que acontece? O pessoal, às vezes, passa o cartão do cliente e esquece de emitir o cupom fiscal. Muita gente vem me procurar. Esse ano mesmo eu tive 2 clientes de Uberlândia que aconteceu isso, vendeu no cartão e não emitiu o cupom fiscal. A Receita veio e multou. E o pior, quando você é pego, você perde o benefício do Simples, você é tributado a 18%. Aí, só que como eu já tenho uma bagagem de fiscalização, já passei por outras, eu sempre converso com o fiscal, beleza? Se você está tributando ele a 18%, então você está tributando ele no débito e crédito, então ele tem direito de aproveitar as entradas. Aí o que a gente fez? A gente pegou todas as entradas daquele período fiscalizado, pegamos o crédito e o débito e ele pagou só a diferença. Mas a maioria dos contadores vira para o cliente e fala, não, você tem que pagar tudo. E não é bem assim, entendeu? Dá para conversar com o fiscal, você dá umas ideias e dá certo. Então, quer dizer, teve cliente meu que o fiscal estava cobrando 175 mil. A gente reduziu para 8 mil, fazendo essa jogada. Porque você concorda comigo? Se ele perdeu o benefício do Simples, ele entrou no débito e crédito, ele tem direito a recuperar aquele ICMS da entrada, se ele está tributando a saída. Então, a gente fez isso, sabe? E muitos produtos também era ICMS e ST que não tinham obrigação de pagar. Mas, geralmente, essa questão do cartão, quem pega mais é a Receita Estadual. Federal é muito difícil, mas a Receita Estadual que fica mais no pé, principalmente em Minas Gerais. Tem alguns estados que ainda é meio bagunçado. Mas tem que observar muito bem essa questão do cartão. Comprou maquininha, teve um laboratório aqui de patrocínio que um dia eu cheguei, eu fui fazer um exame, eu tô assim, vocês passam cartão aqui? Passa. Falei, vocês emitem a nota? Não. Então, assim, estavam passando o cartão e não emitia a nota. Já tinha muitos anos que estava desse jeito. Aí foi falar com o contador, aí organizou para emitir, mas assim... A gente vai muito, e só não aconteceu de multar porque a ISS, a prefeitura também não fiscaliza tanto. Mas assim, só de, tipo assim, você vai nos estabelecimentos, já vê alguns erros, entendeu? Mas às vezes também tem parte do empresário de querer mudar, né? Não é só o contador. E às vezes o contador fala. Eu, por exemplo, eu crio relatórios, eu peço para o empresário assinar, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente está se resguardando ali. Não que eu quero tirar, né, o meu da reta, mas tipo assim, a gente fala e quando acontece, você fala, eu te avisei. Aconteceu com outro cliente meu também, de ter sido fiscalizado por conta de alíquota. O produto era tributado, vende ICMS-ST, ou ao contrário, também foi autuado. Por conta de quê? Banco de dados errado, SES errado, NCM errado, isso tudo te leva a uma fiscalização estadual e também federal. Então, assim, tem várias coisas que você tem que observar para manter a empresa ali organizada, entendeu? Principalmente a parte do comércio. Acaba também, Cíntia, que uma empresa, para ser bem organizada, ela tem que também ter a questão contábil. E não tem nada a ver com o tema, porque nós estamos na campanha Seu Filho com o nome Douglas Marcos. Como consiste essa campanha, sabe, Cíntia? Ela é assim, você grávida de qualquer lugar do Brasil que queira colocar o nome do seu filho para ele brilhar no mundo, coloque o nome do seu filho de Douglas Marcos. E ele vai brilhar. Até hoje, sabe quantas pessoas que já colocaram? Nenhuma ainda. Mas vai, uma hora vai colocar. Que pena, eu não pretendo ter mais filho, mas... Se não colocaria, né? Douglas, E tem uma série de benefícios aí e tal. Mas nós não revelamos, porque senão aparece um monte. Mas já apareceu uma pessoa que queria adotar 2 cachorrinhos e ia colocar o Douglas e o Marcos. Aí eu perguntei, não, cachorro não vale, tem que ser criança mesmo. Cíntia, e nós vemos também que a questão, por exemplo, do empresário em si. O governo cria novas regras a todo momento. Cria. E isso ele tem que estar antenado. Por exemplo, antigamente nós não tínhamos simples do advogado, hoje já tem, né,
questão do simples advogado veio Apesar ajudar. que tem que observar também, por causa do fator R. É difícil, né? Senão você vai pagar uma carga tributária de 15,5% inicialmente, então é melhor ser por presumido, é o que eu acabei de falar aqui. Então, essa questão de criarem aí um Simples Nacional para autônomos, tem que observar, viu, gente? Também. Porque É um pega você pelo faturamento. pé, porque você tem que ver a folha e sua receita. Se você não tiver folha, você entra nos 15,5% direto. Então, nossos clientes do Fator R, que tem vários, a gente faz um acompanhamento mensal também. Ó, seu Prolabore esse mês tem que ser X, para você não pagar 15,5%, você entrar no 6%. Aí eu peguei recentemente um cliente em São Paulo, que eu tenho cliente em 9 estados hoje. E ele, sei lá por quê, ele mesmo calculava o simples dele. Aí a gente foi ver, ele desenvolve sistema, tudo errado. Ele pagou imposto sobre indústria, sobre comércio, tudo errado, por falta de orientação. E aí a gente foi fazer a dedução do Prolabore dele, eu falei, olha, só se eu colocar seu Prolabore hoje é 40 mil. Por quê? A receita dele muito acima da folha, ele saiu dos 28% da média do fator R, então ele foi para 15,5%. Aí eu falei para ele, agora a gente vai acompanhar todo mês até você voltar para os 6%. Mas por quê? A gente pegou uma situação em que, não foi observada lá atrás, a empresa dele é desde 2007, já a esposa dele, que constituiu a empresa com a gente todo mês está observando isso, ela está em 6%. Então, igual eu falei, existem formas bacanas de pagar imposto, de forma legal, sem você pagar muito, desde que você tenha um acompanhamento. Ele, nossa, Cíntia, mas ninguém nunca me falou isso e tal, que a gente mais escuta. Nossa, ninguém nunca me falou isso. E a questão que muda muito, que muda. nós estávamos falando, né? Todo mas dia a parte tem que muda mais é a parte estadual. Uhum. Federal muda, mas a estadual é pior. Então, a estadual a gente tem que ficar mais atento. A parte de municipal também não costuma mudar muito. O que muda mais é a parte federal e mais ainda estadual. Mas tem que estar sempre atento, né? Igual esse benefício que eu disse anteriormente do ICMS-ST, de convênio, que a pessoa pode adquirir, muita gente não sabe ainda. E você vai lá, paga uma guia de 2.800, se eu não me engano, 92, no outro dia você já está no benefício. Então, assim, são coisas bacanas também que o governo tem que ninguém sabe, não divulga muito. Né? E é bom também para quem está em casa, porque tem muita gente na informalidade. Começa a vender uma roupa, fazer alguma outra coisa. E é bom a pessoa ter, porque ela pode ter financiamento, linha de crédito. Que é bem mais barato, né? Porque a gente fala muito, né? O pessoal não dou conta de pagar imposto, mas é bom já começar de uma maneira certa. Mas é porque a gente já tem aquela, como é que eu te falo, uma política de achar que imposto no Brasil é caro. E falar, eu não vou pagar nada. Não vou tem pagar gente que não nada, quer pagar nada. Muitas das vezes chega a gente no escritório, eu dou até o coração. Fatura ali, tipo assim, vende café, mexe com transportador autônomo, paga R$1 de imposto. E assim, tem uma movimentação financeira de 30, 40 mil. Eu falo, já a receita vai bater na sua porta. E o duro é que ele não pode comprar nada também, porque ele não tem receita. Tudo que ele vai comprar... Pode, né? Arrisca demais. Então, assim, quando você tem uma pessoa jurídica, hoje, por exemplo, hoje o quê? Um empréstimo que você fizer hoje, um CDC na pessoa física, deve estar em torno aí de uns 7, 8% por conta da Selic alta. Se você vai na pessoa jurídica, você paga 2%. Se você ainda for mais a fundo, você tem um Pronamp que você paga 7% ao ano. E ainda tem alguns projetos do BNDES que você ainda paga menos ainda. Então, ter uma empresa é bacana, sim. É legal. CPF é só até certo momento. Eu falo que se você CPF... É até quando você ganha ali uns 3, 4 mil reais. Acima disso, você tem que abrir uma empresa. A não ser que você seja empregado e a empresa não permite. Mas o que eu ando observando muito é que as empresas hoje, principalmente em São Paulo, estão preferindo que a pessoa abra uma empresa. Eu tenho vários clientes dessa forma. Abre uma empresa porque, além de sair mais barato para você, por conta da tributação do imposto que é 27,5%, é mais barato para a pessoa, porque hoje você manter um funcionário não é barato. Então, para eles é muito mais vantajoso. Terceirizado, exatamente. Está acontecendo demais. E nós temos também aqui no programa o nosso quadro de ouro, que é o quadro onde os nossos entrevistados assinam para nós. E, olha, você pode escolher, porque tem várias assinaturas. E você de casa, você já assistiu todas? Enquanto a Cíntia vai aqui achando um lugar, pode ser aqui assim, ó, pode ser aqui embaixo, aqui... Pode ser de ladinho aqui, tá muito cheio, porque nós temos que finalizar. Eu gosto muito de escrever embaixo, é porque nós legal. Pode ser aqui, ó. Nós vamos finalizar. Tá. Ó, achamos um lugar. E porque nós estamos cheios de entrevistas no nosso canal, então corra lá, já veja. Tem várias. Tem de empresários, temos de cantores, temos de tudo
tudo quanto é jeito. É um giro mundo mesmo, um fantástico mundo. Bacana. Cíntia, e gostaria também de presentear com o meu livro, Guerra Obscura, Nascimento dos Gente, Escolhidos. obrigada. Um dos meus livros. Esta é uma obra de ficção. Olha Se só, gente, você... tem até dedicatória. olha, esta é uma obra de ficção. Se você provar o contrário, siga o caminho da luz, porque estará morto. Esse tá aqui, ó, na contracapa aqui, ó. É porque a minha cabeça é muito, muito doida nesses trem. Tá bom. Obrigada pelo presente. Cíntia, e você gostaria de deixar um abraço para sua família, para sua filha, para todo mundo aí? Ah, sim, com certeza. Um abraço para todo mundo, né? Família toda, minha filha Lavínia. E agradecer a oportunidade de estar aqui também, né? E é sempre bom. Minhas colaboradoras lá no escritório estão sempre aí do meu lado, né? Então é bacana estar aqui e poder, né? Estar dividindo as informações com as pessoas. Isso é importantíssimo. E para você também siga, né, a Cíntia lá, a empresa dela nas redes sociais, no Sim. Instagram. Inovar vai estar Inovar e aqui passando, Gestão, com 2 Os no final, né? vai estar passando aqui. E você também, de casa, que queira, né, fazer todo esse trabalho que tem que ser Sim, feito se tiver dentro com da sua dificuldade, a empresa. gente está à disposição A para Cíntia tirar tá dúvidas. aqui, a Cíntia eu conheço ela desde... Não Não, vamos não. contar, né? Porque senão, seja quanto a sua idade, eu ia falar que eu tenho 23 anos, aí você falou, não, eu Desde tenho... a época da EAC, gente, ou seja, né? É muito, A um gente tinha pouquinho 13, de tempo. 14 anos. É um pouquinho de tempo, né, Né, Cíntia? um pouco. Mas não importa, não, nós ainda estamos de boa aí, ó, Né? tá legal. Nós não que nem Tamo vinho, inteiro. mas só ficando tranquilo, então. Verdade. É bom você analisar sempre a sua empresa e você como pessoa também, né, Sim, Cíntia? com certeza. Muito obrigado por você ter trazido Imagina, aqui eu que um agradeço. assunto muito relevante. É. E você de casa, um agradecimento a você que está a cada dia conosco e também aos nossos patrocinadores que fazem esse mundo realmente acontecer, a Casa Bonita Materiais de Construções e a Jetcor Seguros. E você também pode continuar girando o mundo conosco. Aqui do lado tem uma dica de vídeo para você, tá bom? E até o próximo Fantástico Mundo de Douglas. Gira o mundo.